Então vamos começar aqui pelo Tegar 11. Eu acho que o Tegar 11, né, o TGAR, ele teve uma evolução muito grande de transparência nesses últimos anos, um investimento muito grande por parte da Trinos, né, TG Core, Trinos, em governança interna, transparência, né, trazendo aí relatórios de riscos, tecnologias implantadas dentro da própria gestora para ter um controle maior sobre não só a contabilidade, como também ao mecanismo ali de funcionamento das próprias investidas das SPS, seniorização do time. Então acho que são pontos muito positivos. Inclusive eu fiz uma live recente sobre o fundo, mostrando e reconhecendo toda essa evolução que teve nesses últimos anos para cá, tá? Bom, a emissão agora, ela é uma oferta restrita, ela vem com custos mais altos do que a gente está acostumado a ver em alguns fundos agora, porém bem mais baixos do que aquilo que o Tegar vinha fazendo. Então, acho que isso é uma sinalização muito importante de que a gestora vem trabalhando para reduzir os custos. E aí são duas sinalizações, né? Se você olhar, por exemplo, ela está muito equiparada àquilo que o Iridium vem praticando já há algum tempo. A gestora agora arcando aí com cerca de 0,80% aí da oferta. Então, do que era para agora, a gente percebe uma clara evolução. Pode melhorar muito? Eu tenho certeza que pode melhorar. Eu tenho certeza que as gestoras, não só a Trinos, mas as outras gestoras estão se sensibilizando também em conseguir fazer aí um acompanhamento também dos custos da oferta para suavizar esse impacto para o cotista, dividir também o peso ali junto ao distribuidor. Então, me parece que essa realmente é a tendência, essa realmente é o futuro. Então, cada vez custos mais baixos, ofertas mais dentro da própria base e também sendo compartilhada com as gestoras. Então, a gente percebe que o TGAR vem caminhando para isso, tá? Uma coisa importante também, uma crítica que eu fiz muito ao fundo no passado, é que ele estava muito próximo a que era um fundo de CRI. E agora a gente percebe claramente que ter virado mais para desenvolvimento, com esse cenário de deflação, o fundo está conseguindo ter muito mais resiliência na distribuição, muito mais alinhamento aí com aquilo que é o desenvolvimento imobiliário, né? Que você consegue entregar todo aquele valor patrimonial que está retido, né? E é até importante falar com vocês sobre isso, tá? Um fundo como o TGAR, ele tem um valor patrimonial acima ali dos R$100, né? Acima daquilo que foi lá atrás, a oferta pública, justamente porque os resultados vão sendo acumulados dentro das SPS e esses resultados vão impactando o valor patrimonial. À medida que esses resultados vão transitando pelo caixa, você vai desinflando esse valor patrimonial e vai levando o resultado para o cotista. Então é muito importante que vocês entendam essa mecânica que acontece num fundo de desenvolvimento, que é diferente de um fundo de CRI. E o Tegar lá do passado, ele tinha muita semelhança com aquilo que era um fundo de CRI, e hoje, claramente, há evidências assim que ele está muito mais alinhado ao que é um fundo de desenvolvimento, então ele se torna uma alternativa aí para esse cenário de inflação negativa, né, de deflação. Ele vem mantendo rendimentos, inclusive rendimentos recordes aí, um guidance próximo de 1,60, então isso reforça aí o viés para desenvolvimento imobiliário, então é muito importante que as pessoas entendam essa diferença, que teve essa mudança de DNA do fundo de 2 anos e meio para cá, né? O fundo, como eu disse, chegou a fazer emissões muito caras, emissões inclusive abaixo de valor patrimonial, e hoje você percebe esse alinhamento, esse direcionamento. Acho que a palavra mais importante aqui é um direcionamento mais para a estratégia central, aqui fazendo um trocadilho, né? A estratégia core do fundo, né? TG Core, então a estratégia core do fundo fica mais evidenciada. Mas, de novo, eu acho que os custos ainda precisam melhorar, eu acho que está no caminho da melhora, esse compartilhamento do custo da gestora junto ao distribuidor é uma sinalização positiva, não só para os cotistas do Tegar 11, mas para o mercado. Eu acho que é algo que o mercado precisa comprar mais essa ideia de que as gestoras sim podem arcar ou compartilhar com os custos aí junto à base de cotistas. Então, isso é muito importante da gente ver. E, como eu falei, a transparência aumentando bastante com os relatórios de riscos. Então, o que eu tinha anotado para TGAR é isso. Pulando agora para SEQR, o Sequoia, né? Sim, essa sim é uma emissão bastante polêmica, e eu não quero aqui julgar pessoas, os profissionais, né? Até porque é um fundo já com 4.500 cotistas, a liquidez, desculpe, a liquidez aí já em R$300 mil, então o fundo, apesar de pequeno ainda, 150 milhões, ele vem ganhando relevância, e com essa emissão, 30%, né, praticamente 30% abaixo do valor patrimonial, ganhou muito destaque, muita polêmica, muita discussão entre não só cotistas, mas eu falo que às vezes há movimentos que acabam impactando
a indústria como um todo, né, o mercado como um todo. Então, o que a gente precisa discutir um pouquinho sobre isso aqui, tá? Eu acho que, não estou aqui para falar, óbvio, o custo da oferta é muito baixo, né, 0,15, né, um desconto na taxa de gestão que não que retira esse potencial imóvel de dentro do fundo, então, tendo esse alinhamento também, a captação está condicionada ao fechamento do negócio do imóvel, o imóvel não foi divulgado ainda, por uma questão de confidencialidade, mas a gestora deixou claro que só realmente vai caminhar com a captação se o imóvel estiver fechado. Óbvio, aumenta a liquidez, melhora o perfil de risco do fundo, tudo ok, tudo bem, ok, tá? Mas quando você traz uma emissão 30% abaixo de valor patrimonial, embora há algumas vertentes do mercado que dizem que o valor patrimonial do fundo de tijolo, ou uma emissão abaixo de patrimonial no fundo de tijolo, ela não é tão problemática assim, porque depende muito do que você vai fazer com o dinheiro, depende muito do que você vai trazer para o imóvel, para o fundo, né? E ficou muito claro para o mercado que o cap rate, né, potencial desse imóvel, ele é bastante elevado, 12%, 14%. Então, tudo isso está muito bem resolvido. Mas o que eu quero trazer aqui é uma coisa que eu acho que poucas pessoas talvez se atentaram ou já comentaram, pelo menos eu nunca vi ninguém falando sobre isso especificamente. Mas o que eu tenho percebido é que quando um gestor faz uma emissão muito abaixo de patrimonial, tá? E o que é o muito abaixo? Olha, 5, 3, 5, 7% para trás, e aqui no caso são 30%, eu percebo que o mercado começa a colocar um prêmio de risco nesse fundo. Então, mesmo que o gestor consiga, com esforço de investidores institucionais, ou mesmo que a base acabe entrando na oferta, o mercado, os cotistas, os próprios cotistas do fundo, colocam um prêmio de risco no fundo. E é esse o questionamento que eu quero trazer para vocês. Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Não só cotistas, como também gestores, não só do Sequoia, como do mercado em geral. A emissão abaixo de patrimonial, ela deixa uma marca, ela deixa um estigma que pode durar, às vezes, muito tempo, e você ficar carregando isso durante muito tempo, e o mercado colocando um prêmio de risco. Quer ver um exemplo totalmente invertido? Totalmente invertido. Você pega um fundo como um HGLG da vida. Aqui eu estou pegando propositalmente o HGLG. As pessoas sempre perguntam aqui, o fundo está sempre com ágio, né? O fundo está sempre com PVP acima de 1. É o inverso, o mercado entende que as ofertas, via de regra, são acima de patrimonial, que o fundo tem uma receita não recorrente, semestre a semestre, e essa receita não recorrente, ela se torna corrente, ela se torna padrão, e o mercado enxerga isso e traz essa vantagem competitiva para o fundo em relação a seus pares. Acompanharam meu raciocínio? Agora vamos virar para a emissão abaixo de patrimonial. Quando você tem emissões abaixo de patrimonial, a impressão que eu estou tendo, olhando o mercado, observando o mercado, e é o meu papel tendo que fazer um pouco disso também, é que os cotistas e a própria indústria como um todo, né, que está olhando para aquele ativo, começa a colocar um prêmio de risco. Então, essa é a reflexão que eu quero fazer, não só para o Sequoia, mas para os outros gestores em geral, que repensem o contexto de uma emissão abaixo de patrimonial. Eu digo assim, o próximo passo. Qual que é o próximo passo, né? O próximo passo não é simplesmente trazer um imóvel melhor, melhorar a liquidez ou aumentar 2, 3, 4, 5 centavos o rendimento do fundo, mas é o prêmio de risco que o mercado pode colocar. Então, é uma reflexão que eu nunca tinha visto as pessoas... E se alguém fez, parabéns, eu acho que ótimo, ok. Mas eu queria trazer isso para vocês, uma coisa que já estava aqui comigo e eu acho que agora foi o momento oportuno de trazer. Então, isso é muito importante das pessoas entenderem, tá? O que você quer conquistar daqui a 1 ano? E daqui a 4 anos? Você está preparado para entrar em campo em busca dos seus sonhos? Investir nos seus objetivos pode parecer uma corrida contra o tempo, mas não precisa ser. Com recomendações de um especialista, o jogo fica mais fácil. Você se aproxima dos seus sonhos investindo do jeito certo. Tempo, paciência e análises precisas. Invista para suas conquistas. E conte com a Suno para você chegar mais perto delas todo mês. Você está pronto? Você está pronta? A gente joga junto, mas a vitória é sua.